Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um que aqui está nessa noite. Que noite linda, que noite memorável. Glória a Deus pelos 9 anos, né? 9 anos de IBNT. Tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar e que continuará fazendo. Amém? Senhor que instituiu essa igreja nesse lugar. E quando Ele fala, quando Ele institui, Ele cuida, Ele direciona e Ele faz tudo aquilo que precisa ser feito. Irmãos, eu tenho uma palavra para ministrar nessa noite que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Quando o pastor Humberto me fez o pedido para estar aqui, o Senhor já estava ministrando algumas coisas no meu coração a respeito de propósito. E aí eu confesso para os irmãos, né, não sabia que seria uma cantata de Natal hoje. Linda, por sinal. A gente lá em casa é apaixonado pelo ministério infantil aqui dessa igreja, né? Quanto que vocês fazem tudo com excelência, que coisa linda. Que Deus mantenha o coração da liderança assim. E aí eu até pensei em pregar alguma coisa a respeito de Maria, do nascimento de Jesus, né? Do período em que Maria passou carregando, levando o Salvador em seu ventre. Mas o Espírito Santo me motivou a trazer uma palavra aqui e eu tenho certeza que veio alguém aqui nessa noite para receber essa palavra, amém? E talvez seja com você que Deus queira falar, seja com você que Deus queira ministrar nessa noite, seja o seu coração que Ele queira encher de alegria e regozijo. Por isso eu peço a você que abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu queria falar um pouco, irmãos, a respeito do caminho do propósito. Tudo na vida tem um caminho. Para se chegar em qualquer lugar na vida, você precisa passar por um caminho. Para se alcançar um milagre, existe um caminho. Para se alcançar uma bênção, existe um caminho. Para se alcançar aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, existe um caminho. E também, para que nós possamos alcançar o propósito, existe um caminho. E nessa noite é exatamente sobre isso que eu quero falar e ministrar ao seu coração. Você encontrou Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E então despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aí, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração, se você puder. Senhor, nessa noite, o desejo do nosso coração é te louvar e te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida dessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, pelas promessas que o Senhor tem cumprido e por aquelas que o Senhor ainda vai cumprir. Muito obrigado pela cantata que pudemos participar nessa noite, nesse culto. Muito obrigado, Senhor, por podermos relembrar o Teu nascimento e tudo aquilo que significa o Senhor ter nascido e pisado nessa terra por nós. Agora, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Que não seja, Senhor, apenas uma troca de informações, mas que seja o Teu Santo Espírito ministrando em nossas vidas. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Então nós te pedimos que toda perturbação, que toda inquietação, que toda murmuração estejam nesse momento banidos das mentes e corações de todos que se assentam aqui em IBNT para te adorar e para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Por favor, fala conosco nessa noite. Assim nós oramos,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, esse é um texto que vez ou outra nós ouvimos ministrações a respeito dele. Nós ouvimos algumas canções também a respeito desse texto, baseado nesse texto. Ele é um texto que nós podemos tirar grandes aprendizados para a nossa vida e também durante momentos em que enfrentamos determinadas circunstâncias. Agora, nesse texto, nessa noite, nessa oportunidade, eu quero usar esse texto aqui, talvez de uma forma um pouco diferente, para sair do lugar comum e levar para você uma palavra, uma ministração que vai falar sobre o caminho de um propósito. Como eu disse no início, todo propósito tem um caminho. Todos nós, para chegarmos em determinados lugares, onde queremos e às vezes também onde não queremos, precisamos passar por um caminho. E aí eu tenho certeza que a maioria de nós que aqui estamos conhece muito bem esse texto e sabe que no início do capítulo 4, nós lemos nessa noite capítulo 4 do Evangelho de Marcos a partir do versículo 35, mas no início desse mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que Jesus está na beira do mar da Galileia ensinando uma grande multidão, pregando, ministrando, servindo através da palavra, uma grande multidão que ali estava. E por ser muito grande o número de pessoas que ali estava, a Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar num barco, então ele começa a ensinar o povo. Guarde isso aqui nessa noite, porque nós já temos uma lição para a nossa vida, exatamente nessa parte do texto. Tenta comigo nessa noite, em nome de Jesus, me emprestar aqui a tua atenção para você entrar nesse cenário. A multidão está na praia, os discípulos estão na praia, qualquer tipo de pessoa que ali estivesse estava na praia e Jesus está dentro de um barco pregando, dentro de um barco ensinando, dentro de um barco ministrando. Ele vai passar ali o dia praticamente inteiro ensinando aquela multidão através de parábolas. E aquela multidão está ali ouvindo, está ali assimilando. E após passar o dia inteiro pregando, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que Jesus vai dispensar a multidão. Jesus vai dizer, basicamente para a multidão, olha, vocês podem voltar para a sua casa para descansar. Só que o versículo 35 que nós lemos nessa noite vai começar dizendo o seguinte: e naquele dia. Eu gosto, irmãos, de ler a Bíblia, prestando atenção nesses pormenores. E naquele dia. E que dia é esse que o versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos está nos dizendo? Que dia é esse que a Bíblia está se referindo? E naquele dia? É simples, irmãos. Se você parar para pensar no texto, para entender o texto e o contexto do que está sendo dito aqui, quando a Bíblia diz e naquele dia, pode ter certeza disso. A Bíblia está se referindo de um dia que foi cansativo, porque Jesus está no barco ensinando. Os pastores que aqui estão, quem ministra aqui sabe que ensinar também cansa às vezes, E quem está ouvindo, quem está sendo ministrado também cansa. Eu não sei se você já passou por um dia inteiro de curso, por um dia inteiro, ouvindo alguém palestrando, ouvindo alguém ministrando. Aquilo ali vai consumindo, vai nos cansando também, porque nós precisamos assimilar, nós precisamos prestar atenção. Então, certamente esse é um dia que foi muito cansativo. É um dia que foi muito estressante, porque você sabe que onde tem muita gente, onde tem multidão, alguém acaba se estressando, Um pisa no pé do outro, o outro incomoda o outro. Você está lá prestando atenção naquilo que está sendo falado e tem alguém do seu lado conversando. Então, estar no meio de uma multidão também é estressante. E eu tenho a convicção de que é um dia daqueles em que nós terminamos o dia dizendo: a única coisa que eu quero, a única coisa que eu preciso é de uma cama quentinha e confortável para que eu possa descansar. E para piorar a situação aqui desse texto, o mesmo versículo 35 vai dizer que já era tarde, ou seja, eles passaram o dia inteiro ali junto à multidão, um dia cansativo, um dia estressante, e já era tarde. E aí, nesse dia cansativo, por isso que eu quero falar sobre propósito nessa noite, nesse dia cansativo, nesse dia estressante, em que as horas já eram avançadas, Jesus
vai olhar para a multidão e vai dizer, olha, vocês podem ir descansar. Só que ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer para eles, nós vamos passar para o outro lado do mar. Com a multidão, assim como a multidão, certamente os discípulos também estavam cansados. Porque assim como aquela multidão, também eles eram seres humanos. Eram de carne e ossos, como todos os outros que estavam ali diante daquela multidão. E eles passaram o mesmo dia que a multidão, eles passaram pelos mesmos estresses que a multidão, passaram pelo mesmo calor que a multidão, e no final de um dia cansativo, onde todos estão esperando Jesus dizer assim, agora a gente vai escolher um barquinho desse aqui para dormir, para descansar, ou então fazer uma fogueira na praia para dormir e descansar. Eles vão ouvir de Jesus totalmente o contrário. Eles vão ouvir de Jesus, olha, entrem no barco comigo e vamos para o outro lado, porque a multidão vai descansar, mas para vocês eu tenho uma nova missão. Para vocês eu ainda tenho um propósito. Na vida de vocês eu ainda tenho algo a realizar. E eu pensava, irmãos, exatamente nessa madrugada, nesse texto que nós estamos trabalhando aqui nessa noite, e eu comecei a pensar, pastor, que você já parou para pensar, você já parou para entender, você já consegue compreender que a exigência na vida de um discípulo é sempre maior? Não é só na minha vida, eu tenho discípulo aqui também que pastor, o senhor está falando a verdade. Você já parou, você consegue entender que a cobrança na vida de alguém que nasceu para cumprir um propósito, né, e não ser apenas parte da multidão é sempre maior? Você já parou para pensar, você que é discípulo, você já parou para pensar que em muitos momentos em que nós queremos nos parecer com a multidão, Jesus vai requerer de nós mais do que Ele requer da multidão? Eu acho que eu já falei isso aqui, eu lembro que na minha adolescência, né, eu sei que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, mas na minha adolescência, eu sempre reclamava com Deus, Senhor, parece que o Senhor cobra mais de mim do que dos outros, parece que o Senhor requer mais de mim do que dos outros. Hoje eu entendo perfeitamente, porque quem tem um propósito a cumprir, quem é chamado para uma determinada finalidade, pode ter certeza, você vai ser muito mais requerido que a multidão. E aí, irmãos, quando nós entendemos isso, nós entendemos também, guarde isso aqui no seu coração, que isso aqui é preciosidade do céu para a sua vida. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que existem muitas pessoas querendo a honra de um discípulo, mas não querem pagar o preço que o discípulo paga. Tem muita gente querendo ser reconhecido como discípulo, ser honrado como discípulo, mas não quer fazer as renúncias que um discípulo precisa fazer. Querem ter privilégio de discípulo, mas não querem, viver o que um discípulo precisa viver. Então guarde isso no seu coração. Na vida de quem tem propósito, terão momentos em que Jesus vai pedir a você o que Ele não pede para a multidão. Existem momentos que Jesus vai requerer de você o que Ele não requer da multidão. Na vida de quem tem propósito, você não pode aceitar ser apenas mais um. Você não pode aceitar fazer parte da multidão, ser igualado à multidão. E aí na vida de um discípulo, irmãos, guarda isso aqui, às vezes, baseado no texto, vai acontecer coisas que nós não queremos. Na vida de quem tem um propósito, às vezes acontecem coisas que nós não queremos. Vocês acham que os discípulos queriam aqui entrar no barco e atravessar o mar da Galileia para outra margem? De forma nenhuma. O desejo do coração desses homens é descansar. Mas Jesus olha para eles e vai dizer o seguinte, olha só, eu gosto também do versículo 36, porque a Bíblia vai dizer que eles foram chamados. Olha isso. Eles foram chamados e deixando a multidão, é isso que a Bíblia diz, eles vão dar um passo à frente e vão entrar no barco. Olha que coisa linda, irmãos. Enquanto está todo mundo na areia e só Jesus está no barco,
aparentemente é todo mundo igual. Enquanto só Jesus está no barco e a multidão está na beira da praia olhando para aquilo que está sendo falado, é todo mundo igual, ninguém é diferente. Todos fazem a mesma coisa, todos ouvem a mesma palavra, todos são iguais. Mas vai chegar uma hora em que Jesus vai olhar para alguns e vai dizer: vem, porque eu vou levá-los para um lugar diferente. Eu vou levá-los para uma nova experiência. Existe um propósito a ser cumprido e eu quero que vocês entrem nesse barco comigo para cumpri-lo. E no momento em que Jesus, faz esse convite, faz esse chamamento, não passa a ser mais com Jesus, mas passa a ser conosco. Passa a ser com aquele que tem um propósito na sua vida. Eles vão ouvir o chamado de Jesus e eles vão dar um passo à frente, eles vão deixar a multidão e eles vão entrar no barco. Irmão, essa parte da mensagem aqui, esse momento da mensagem, é para falar com você que já foi chamado por Jesus, que sabe que Ele tem uma obra na sua vida, que sabe que Ele tem um propósito para a sua vida. Eu queria falar nesse momento que sabe, que tem a convicção de onde Jesus te tirou, o que Ele tem feito por você, mas mesmo assim ainda continua na beira da praia, querendo ser igual à multidão. Você sabe o que Jesus tem para a sua vida, você sabe o propósito que Jesus tem para você, mas ainda assim, você sabe que é Jesus quem está te chamando, mas ainda assim, você quer estar no meio da multidão, na beira da praia. O chamamento é de Jesus. Agora, dar o passo à frente, dar um tchau para a multidão, não é mais parte de Jesus, é parte minha e sua. Quem aqui sabe que tem um propósito de Deus para a sua vida? Quem aqui, irmão, tem essa convicção? Pastor, Deus tem um propósito na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou a hora, chegou o tempo de você dar um passo para frente, de você sair do meio da multidão e de você entrar no lugar que Ele tem para a sua vida. Quer viver novas experiências com Ele? Pastor, 2020 está sendo um ano que só misericórdia. Em 2021 eu quero viver coisas novas em Deus. Sai do meio da multidão, dá um passo em direção a Ele e entra no barco. Porque só vai viver experiências com Ele, só vai viver um tempo de graça com Ele quem está no meio da multidão. Mas quando ouve o chamado dEle, dá tchau para a multidão, entende que ali não é o seu lugar e entra dentro do barco para passar para outra margem. Então, se você tem um propósito de Deus para a sua vida, se você tem certeza que existe um chamamento do céu para a sua vida, tome essa decisão hoje. Porque quando os discípulos dão um passo à frente, eles estão deixando para trás a multidão e as coisas que são pertinentes à multidão. Puxa vida, pastor, um culto de Natal, de aniversário da igreja, o senhor vem falar esse negócio aqui, irmãos. É o que Deus colocou no meu coração e eu não posso me furtar a isso. Eu não posso vir aqui pregar algo para você que não seja aquilo que Deus ministrou no meu coração e me traz a convicção de que é para ministrar para você. Porque o grande problema às vezes é que a gente até sai do meio da multidão, mas a gente quer continuar vivendo como se multidão fosse. A gente até dá o passo, a gente até aceita o chamado, mas aquilo que é pertinente à multidão continua permeando o nosso coração. E o que nós podemos chamar, pastor, de multidão nesse momento? É a minha família, são os meus amigos? De forma nenhuma. Entenda como multidão nessa noite, nesse culto, nessa palavra, certos comportamentos que temos. Quando Ele nos chama para um propósito, nós precisamos deixar de ter certos comportamentos. Nós precisamos dar tchau para certas manias, para certas conversas, para certas convicções. Quer um conselho nessa noite para a sua vida?
Se liberte de tudo aquilo que te prende à multidão. Se liberte de tudo aquilo que te prende, que te impossibilita, que te cerca de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque o novo de Jesus para a nossa vida é algo extraordinário. Acho que você não entendeu o que eu disse nessa noite, não. O novo de Jesus para a sua vida é algo extraordinário. Eu não estou dizendo para você que as lutas vão acabar, que as tempestades vão acabar, porque a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, mas o novo de Deus é sempre melhor. Só que para viver o novo de Deus, eu preciso deixar aquilo que é velho, eu preciso deixar aquilo que ainda me prende no meio da multidão. Então, por mais louco que possa parecer, você precisa, em nome de Jesus, abrir mão daquilo que você está vivendo para acreditar na voz que te chama e diz: vem. Porque às vezes a gente está ali, tem as nossas convicções, tem as nossas certezas e nós não queremos abrir mão, né, daquilo que vivemos, das nossas convicções, dos nossos comportamentos, das nossas manias, de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo, para viver o novo de Deus. Essa semana um irmão da igreja me chamou no WhatsApp, falou: pastor, né, falando sobre vacina do Covid, e marca da besta, e não sei o quê, e um monte de coisa, e eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp, e comecei a passar a minha visão bíblica para ele, explicar dentro da Bíblia aquilo que eu acredito, a forma que eu enxergo, tudo biblicamente. E no final ele falou assim: pastor, vamos parar de conversar, porque o Senhor está tentando quebrar dentro de mim uma certeza, uma convicção que eu tenho desde 3 anos de idade, quando entrei na igreja. E às vezes, irmãos, a gente não vive o novo, porque a gente está preso a coisas velhas, a coisas do passado, a coisas que aconteceram lá atrás. Deus tem um propósito lá na frente para você, mas você está preso aqui, amarrado no passado, amarrado na multidão, amarrado a certos comportamentos. Mas guarde isso aqui no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pode parecer louco, pode parecer uma coisa estranha, mas você precisa abrir mão da sua realidade atual, daquilo que você está vivendo hoje, para acreditar no vem de Jesus. Não vem daquele que te chama para viver um propósito. Só que todo propósito, irmãos, tem um caminho. Todo propósito tem um caminho a ser caminhado, tem um lugar a ser, né, dominado, a ser traçado, tem um projeto. Todo propósito tem um caminho. E aí, naquele momento, o caminho se chamava Mar da Galileia. Jesus está dizendo: nós vamos passar para o outro lado, mas nós precisamos passar por esse caminho. Eu acho que a primeira mensagem que eu preguei aqui em BNT, eu falei de mar também, de tempestade, uma coisa assim, que eu lembro que o meu irmão me mandou uma mensagem no outro dia, tenho quase certeza disso. Já falei aqui sobre o Mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, 21 quilômetros de um lado ao outro. Na verdade é um lago, mas por isso é chamado de mar, por causa do seu tamanho. E é um lago formado onde à sua volta, o seu entorno, existem várias montanhas. Esse lago, ele é aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. E no verão, as temperaturas, né, nas imediações desse lago costumam chegar quase a 40 graus. E por isso é um lugar que no verão, mais do que em outras épocas do ano, existe uma grande propensão de que tempestades aconteçam por causa do clima, por causa do nível onde o lago está, por causa das montanhas, por diversos fatores. E aí acaba acontecendo um choque térmico e a formação de tempestades repentinas e violentas acabam acontecendo com certa frequência. E é nesse cenário que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, esse é o caminho que nós vamos passar, esse é o caminho que nós precisamos seguir, esse é o lugar que nós precisamos estar para que nós alcancemos o propósito que temos, que é chegar do outro lado. Agora, irmãos, por que Jesus chamou
somente por isso. Eles não queriam estar ali, não era desejo do coração daqueles homens estarem ali. Mas porque Jesus chamou agora, esses homens estão dentro de um barco, no meio de uma tempestade terrível e com medo tremendo de morrer. E o pior, sabe qual é o pior aqui no nosso, quando nós tentamos entender com a mente humana, não, né, com a mente, com os olhos espirituais, a Bíblia, as histórias bíblicas? Humanamente falando, o pior aqui é que quem os colocou naquele barco, em vez de estar pelejando com eles, remando com eles, lutando com eles, está lá na popa do barco, dormindo. O sono do justo, dormindo o sono tranquilo daquela pessoa. Sabe aquele dia que você trabalha o dia inteiro e você chega em casa assim, satisfeito, você fala, olha, hoje eu trabalhei muito, mas foi bom demais, hoje eu consegui fazer tudo que eu tinha para fazer, hoje foi bênção, hoje deu tudo certo. E quando você chega em casa, você vai descansar, você coloca a cabeça no travesseiro, agradece a Deus por aquele dia, porque deu tudo certo. Eu imagino que esse é o sono de Jesus. Pregamos, multidões vieram ouvir sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. Falamos sobre fé. Pessoas certamente saíram dali impactadas. Aquele que colocou aqueles homens dentro do barco agora está dormindo. E aí, irmãos? A tempestade, eles só estão no meio dessa tempestade porque ela faz parte do caminho que Jesus traçou para que aqueles homens passassem. Só que tem uma coisa aqui, o que eu já caminho para nós concluirmos, né? Se o Espírito Santo me ajudar. O relógio aqui parece que passa mais rápido do que lá em Teresópolis, rapaz. Mas eu prometo que não vou ultrapassar aquilo que está direcionado. Eles estão no meio da tempestade, eles estão no meio do mar, o barco está sacudindo, ondas altíssimas, a Bíblia diz que as ondas passavam por cima do barco, água entrando dentro do barco. Só que lá atrás, Jesus tinha dito para eles, nós vamos passar para o outro lado do mar. Olha que coisa aqui especial. Isso aqui é para você que tem um propósito de Deus na sua vida. Isso aqui é para você que tem um chamado de Deus para a sua vida. Isso aqui é para você que talvez esteja vivendo um ano de 2020 dificílimo. Isso aqui é para você que está assistindo TV Globo, assistindo jornais aí, né, de diversas televisões e que já está se preparando para viver um janeiro dificílimo, porque está todo mundo dizendo aí que janeiro vai ser só a graça do Senhor. Eles estão naquele barco porque Jesus chamou, quem chamou agora está dormindo. Eles estão passando por um tempo de pavor, por um tempo de terror, mas eles tinham uma palavra. E a palavra que eles tinham era: nós vamos passar para o outro lado. E aí, irmãos, nesse ponto de vista aqui, quando Jesus diz nós vamos, Ele está dizendo assim, eu estarei junto de. Você está entendendo isso aqui? Nós vamos aqui nesse ponto de vista, eu estou do lado de. Eu vou com vocês. Quando Jesus diz, vamos passar para o outro lado, Ele não está dizendo, vocês vão sozinhos, mas Ele está dizendo, nós vamos. Ele está dizendo, nós vamos trilhar esse caminho do propósito juntos. E se tem uma coisa, irmão, que Jesus ama, é um negócio chamado caminho. Porque é no caminho que a gente aprende. É no caminho que a gente cresce. É no caminho que a gente o conhece. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho. E aí o nosso problema às vezes é que a gente vive uma vida de tristeza, porque a gente pensa assim, ó, quando eu casar eu vou ser feliz. Só que a gente precisa aprender que nós temos que ser felizes é no caminho do casamento. Aí o camarada casa e se torna, continua infeliz.
e desgraça a vida de outra pessoa porque pega uma feliz e torna ela infeliz. Aí ele fala assim: não, casamos, não somos felizes, mas quando nós comprarmos a nossa casa, o nosso apartamento, nós seremos felizes. E aí conquista o apartamento, a casa, e não é feliz porque se esquece que felicidade nós adquirimos no caminho, enquanto estamos com Ele, enquanto caminhamos com Ele. É por isso que Jesus está dizendo para eles: olha, nós vamos. Por que é importante nós entendermos isso? Que Ele está dizendo que passaria o caminho com os discípulos, e trazendo aqui para a nossa realidade hoje, que passará esse caminho junto conosco, e que Ele é o caminho. Por que é importante entendermos isso? Porque nós precisamos entender que enquanto nós estivermos no caminho, nós estaremos nele. Você entende isso aqui nessa noite? Não sai do caminho, irmão. Você tem propósito, chamado de Deus. Irmão, dá uma moral para mim no retorno aqui, por favor, tem como? Não saia do caminho. E quando ele diz, vamos passar, ele está dizendo assim: olha, independente daquilo que vocês vivam no processo, independente daquilo que vocês vivam no caminho, no trajeto, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos atingir o nosso objetivo. Quando ele diz para os discípulos, nós vamos passar para o outro lado do mar, ele está dizendo: olha, as dificuldades do caminho não poderão impossibilitá-los de chegar do outro lado do mar. Independente do que aconteça, existe um propósito para ser cumprido lá, e nós vamos cumprir. Eu posso liberar uma palavra sobre a vida de alguém que está aqui nessa noite? Esse negócio aqui é para quem acredita, irmão, e para quem vem nesse lugar para receber alguma coisa. As dores da vida não vão poder te impossibilitar de viver aquilo que Deus tem para que você viva. As portas fechadas que você encontrou no ano de 2020 não poderão interromper o propósito e a promessa de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você conhece, não é porque você é poderoso, é porque Ele está dizendo: nós vamos juntos, você não vai sozinho, mas eu vou junto com você nesse caminho. E o que me chama a atenção aqui é que Ele vai falar para os discípulos o resultado final do processo. Nós vamos passar para o outro lado. Mas ele não fala o caminho, o processo que eles viverão para alcançar o propósito. O que eles encontram nesse caminho? Tempestade, vento, ondas, medo, pavor. E por quê, irmãos? Que ele não fala para os discípulos aquilo que eles encontrariam no caminho. Vamos trazer para a nossa realidade aqui, irmão. Se Jesus tivesse falado para a gente algumas coisas que a gente viveria, né, pastor? Depois que nós o aceitamos, talvez nem aqui a gente estaria mais. Não, você não quer esse negócio, não. A gente sabe o final. A gente sabe o que nos espera. A gente sabe o que a gente encontra no final disso tudo. Mas a gente não sabe o que vai enfrentar durante o caminho. E com os discípulos, ele também faz exatamente dessa forma. A única informação que ele dá é sobre o final, sobre aquilo que aconteceria, mas não o que aconteceria durante o caminho. E aí, essa madrugada, diante de Deus, como diz o menino aqui, em Cristo, não minto, digo a verdade. Eu li esse texto e questionava ao Senhor essa noite: Senhor, por que isso? Por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não diz? Por que o Senhor não avisa aquilo que a gente vai encontrar no meio do caminho? Por que o Senhor não contou para os discípulos aquilo que eles encontrariam no meio do caminho? Porque talvez eles ficassem mais tranquilos, talvez eles passassem de uma maneira, mais favorável por aquele processo. E aí o Espírito Santo me diz: filho, é simples, lê o texto novamente. E eu voltei a ler o texto novamente. E ele fala comigo: a resposta está aí. A única informação,
que precisava ser dada para eles a respeito do processo de atravessar o mar, eu dei. Qual é, Senhor, essa informação? Que eu estaria com eles e que eles iriam chegar. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus morre, ressuscita, se apresenta aos seus discípulos, está voltando ao céu, e aí gera no coração daqueles discípulos um medo, um pavor terrível. Como que a gente vai ficar sem Jesus aqui? Como vai ser a nossa vida sem Jesus aqui, agora que Ele está voltando para o céu? Ele começa a estabelecer algumas ordenanças sobre a vida dos discípulos. E no final do versículo 20 ele vai dizer para os discípulos: quem aqui é discípulo de Jesus? Eu sou, irmão. E essa palavra aqui me conforta em momentos de adversidade. Quando para os seus discípulos ele vai dizer: e eis que estarei convosco todos os dias. Oh, irmão. Ele não diz, aqui é quarta e domingo o culto, né, pastor? Ele não diz assim: eu estarei convosco quarta-feira no culto da igreja, eu estarei convosco domingo nos horários de culto da igreja. É isso que ele diz? Não. Ele vai dizer: estarei convosco todos os dias. Eu sei que vocês viverão dias de muita alegria, e eu vou estar junto com vocês nesses dias. Mas eu sei que vão ter dias na vida de vocês que nem vocês sozinhos irão suportar. Eu sei que vai ter dia que alguém vai pedir a morte, que alguém vai dizer: Senhor, me leva, porque eu não aguento mais, porque eu não suporto mais. E nesses dias eu também estarei com vocês até a consumação dos séculos. Receba essa palavra nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Não existe nada que possa te separar do amor de Deus. Não existe nada que possa te separar da graça de Deus. E aí, irmãos, nós atendemos o chamado de Jesus, mas agora nós estamos no meio de uma tempestade. Olha isso aqui, preste atenção, me preste a sua atenção nessa noite em nome de Jesus. Deixa as crianças aqui que elas se resolvem entre elas. E se não resolver, a tia pega. Aceitamos o chamado de Jesus, mas agora estamos no meio de uma tempestade, dentro de um barco, com um remo na mão, tentando controlar uma coisa que nós não temos a menor chance de controlar. E são nesses momentos em que nós perdemos o controle da situação, em que o medo, o pavor, o desespero começam a tomar conta da nossa vida, como aconteceu com aqueles homens. E aí, irmãos, eu costumo dizer que as tempestades da vida têm o poder de fazer com que nós nos esqueçamos daquilo que Jesus disse. Pode ter certeza, olha para a sua vida. Você tem promessa de Deus, tem propósito de Deus para a sua vida, mas quando chega a tempestade, a gente esquece na maioria das vezes. A gente não consegue se lembrar daquilo que Deus disse que faria. E aí, lá na praia, não sei se você lembra, esses homens receberam uma palavra de comando. Qual é a palavra que Jesus deu para eles? Nós vamos passar. Existia uma palavra sobre a vida daqueles homens, mas agora a realidade está mostrando outra coisa para eles. A realidade daquele momento é que aparentemente eles vão morrer no meio daquele caminho, eles vão morrer no meio daquele lugar e não vão conseguir chegar do outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Eu não estou falando para você se tornar um alienado, não, irmão. Mas cuidado com a realidade aparente. Cuidado com a realidade que é colocada diante de você, porque se tem um negócio que é especialista em matar fé, se chama realidade. A gente olha para aquilo que está diante da gente naquele momento e a gente se esquece daquilo que Jesus disse que faria. E aí eu fico imaginando, né, na nossa vida às vezes, a gente dizendo assim, ele disse que a gente iria passar. A palavra de ordem, a palavra de comando era que nós iríamos passar, mas e a tempestade? Talvez tenha alguém aqui nessa noite que o seu questionamento é o seguinte: pastor, eu ouvi que 2020 seria o melhor ano da minha vida, mas e o Covid? Pastor, eu acreditei que em 2020 Deus faria grandes coisas na minha vida, mas e a pandemia? Você está entendendo? Que a realidade às vezes vai te roubar o ímpeto, a vontade de seguir no caminho do propósito. Muita gente, irmão, desistiu no meio do caminho esse ano, porque olhou para a realidade, porque olhou para as circunstâncias, porque olhou para as adversidades e deixou de viver grandes coisas em Deus. Sabe qual é o ano que eu tive talvez as minhas maiores experiências com Deus? 2020. 2020 eu aprendi, irmãos, que eu posso estar dentro da minha casa assistindo uma live de culto e sentir a presença de Deus. Eu tinha dificuldade para isso. 2020 eu aprendi que eu não preciso, que eu, não é verdade, posso me achegar diante dele em qualquer e toda circunstância. Mas o Senhor é pastor e aprendeu isso só em 2020? Em parte sim. 2020 é o ano que Deus pode fazer na sua vida ainda aquilo que não foi feito. Se tem um negócio que eu presto atenção e é em culto, e o pastor Igor falou na hora da oferta aqui do anúncio, Deus não respeita, não tem problema com a barreira do tempo, não foi isso que você disse? Pastor, o que Deus precisa fazer na minha vida vai demorar 10 anos. Mas para Ele, irmãos, 1000 anos é como um dia. Então, em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite, aqui eu já caminho para nós terminarmos, mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você, começa a relembrar da promessa, começa a relembrar da palavra que Ele te deu, começa a lembrar daquilo que Ele falou ao teu respeito. E por que muitas vezes nós não conseguimos chegar no lugar do nosso propósito? Presta atenção aqui, irmãos, em nome de Jesus. Por que muitas vezes a gente rema, luta, se esforça e não consegue chegar no lugar do propósito? Sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque a gente assume a posição errada dentro do barco. A Bíblia vai dizer que Jesus está na popa. Eu sei que você já ouviu, pastor, eu ouço essa história desde criança na igreja, né? Tem que dar o controle do barquinho para Jesus. É isso mesmo. Jesus está na popa, ou seja, na parte de trás do barco. Os discípulos estão na proa, na parte da frente do barco, naquele tipo de embarcação, que eu não conheço as embarcações de hoje, também não conheço as de antigamente, mas né, estudamos sobre isso, lemos sobre isso. Não sei como é que funciona hoje, mas naquele tipo de embarcação dava o direcionamento quem estava ali na frente, quem estava com um remo na mão. E aí você precisa entender, em nome de Jesus, que para viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa aprender a sair do controle
e entregar o controle nas mãos de Jesus. Você precisa aprender a entregar a direção da sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa aprender a colocá-lo no lugar de comando do seu barquinho. Você precisa aprender a entregar o remo nas mãos dele e dizer: me conduz para onde o Senhor quiser. Porque esse, irmãos, é um problema que faz com que muitas vezes nós não consigamos alcançar o lugar do nosso propósito. E outra coisa, é fazermos aquilo que não era para fazermos. Porque os discípulos estão dentro do barco com Jesus, mas no lugar errado, no lugar de comando, e fazendo aquilo que não era para fazer. Jesus não precisava da ajuda dos discípulos naquela situação. Jesus não precisava que aqueles discípulos fizessem nada naquela situação. Ele tinha total controle em detrimento daquela tempestade. E aí, a história que nós lemos vai dizer que dentro daquele barco tinha um travesseiro, pastor Marcos. Para que serve o travesseiro? Para que serve a almofada? Para recostarmos a cabeça e para descansarmos. Quando eles aceitaram o chamado de Jesus para entrar naquele barco, aquele travesseiro que estava dentro daquele barco estava dizendo para eles: olha, a única coisa que vocês precisam fazer nesse caminho é descansar. A única coisa que vocês precisam fazer nesse caminho, nesse trajeto, é confiar. Vocês não precisam remar, vocês não precisam se esforçar, porque eu estou dentro do barco com vocês. Aquele travesseiro não era para Jesus descansar, mas sim para os discípulos descansarem. Mas como eles estavam cegos para terem o controle da situação, então Jesus foi descansar no lugar deles. Tem alguém para cantar hoje aqui para me ajudar, irmão? Rafael, para ajudar aí? Cantar um louvor, uma música? Ou algum outro irmão que nessa noite, em nome de Jesus, tem essa predisposição de receber o chamado e subir no barco? Guarda isso aqui, irmão. Sabe o que você às vezes não conseguiu e não consegue alcançar o teu propósito? Porque você está até dentro do barco com Jesus. Mas quem é para estar no controle está dormindo. E quem é para estar dormindo e descansando está querendo estar no controle. Está querendo dominar a situação. E aí, vem algumas tempestades sobre a nossa vida para nos mostrarem que nós não temos o controle de absolutamente nada. Pastor, por que 2020 chegou, pastor? Por que se instaurou essa pandemia no mundo? Deus usa as ferramentas, irmãos. Ele usa as possibilidades. Ele usa as circunstâncias para mostrar para o mundo de que o mundo não tem o controle de absolutamente nada. Então, quer um conselho para a sua vida nessa noite, para nós terminarmos aqui em nome de Jesus? Descansa. Confia. Que 2021 seja um ano em que você vai descansar, vai confiar, vai abrir mão do remo, vai colocar Jesus no lugar dele, dentro do seu barco, e vai dizer para ele: Senhor, faz na minha vida aquilo que eu não posso fazer. Quem está disposto a fazer isso aqui, irmãos? Quem está disposto? Talvez essa mensagem não seja uma mensagem para você da glória, pastor, que mensagem, não. Mas que seja uma mensagem que vai te fazer refletir e pensar. 2021, você tentou segurar com as suas forças, fazer do seu jeito,
levar o barquinho da sua maneira. Mas 2021, eu profetizo que você vai descansar em Cristo. E aí eu gosto de Mateus capítulo 8, versículo 25, que também está falando sobre esse mesmo episódio, onde o escritor vai dizer no versículo 25 do capítulo 8 de Mateus, que os discípulos se aproximaram de Jesus, dentro do barco. E aí essa noite foi noite que eu dormi 6 horas da manhã, porque quando eu vou lendo esse negócio, assim, eu falo, Senhor, me mostra isso aqui, me revela isso aqui. Aí vou estudar, pego comentário, pego isso, pego aquilo. Comentários bíblicos vão dizer que os barcos daquela época tinham entre 12 e 15 metros. Guarda isso aqui, eles você já conhece. Entre 12 e 15 metros, ou seja, não eram barcos pequenos. E aí Jesus está na popa e eles estão na proa. Existia um caminho dentro do barco para que eles se aproximassem de Jesus. Eu aprendi essa madrugada, irmãos, uma outra coisa, porque eu cresci dentro da igreja ouvindo que o importante era ter Jesus dentro do barco. Quem aqui é crente, não vou falar velho, mas raiz igual eu aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Está na igreja 15, 20 anos, quem aqui está nessa pegada comigo aí? Quem veio da Assembleia então, sabe o que eu estou falando. Irmão, coloca Jesus no teu barquinho. A gente às vezes ia visitar alguém, não tinha o que falar. Não, irmão, coloca Jesus no barquinho. E eu achava que o importante era só ter Jesus dentro do barquinho. E nesse texto, essa madrugada, eu aprendi que mais, pode preparar as crianças aí, irmão, que mais importante que ter Jesus dentro do barquinho é se relacionar com Jesus, é se aproximar de Jesus, é estar perto de Jesus. A história diz que eles se aproximam de Jesus, pedem socorro a Jesus, Jesus se levanta. Quem aqui está precisando que Jesus se levante no meio da tua tempestade aí? Jesus se levanta no meio da tempestade, aquieta o vento, acalma o mar. E aqueles homens olham para Jesus, vamos nessa? E dizem, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Aleluia. Você pode se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus? É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Alguém pode declarar isso nessa noite em nome de Jesus? Você. Aleluia. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, aleluia, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você,
A chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia. Irmãos, eu queria plantar uma palavra nesse altar nessa noite. E se você estiver disposto a receber essa palavra em nome de Jesus, receba. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei quem tem colocado essas palavras no meu coração para ministrar onde quer que nós passamos. O que eu quero dizer para você nessa noite é que tem gente nesse culto hoje que Deus vai fazer algo tão sobrenatural na sua vida, que você vai olhar para a sua realidade e você vai dizer: quem é esse? Quem é esse que quando ninguém me queria, me quis? Quem é esse que me enxergou com olhos de amor quando ninguém mais me enxergou? Quem é esse que tem a palavra de vida eterna? Quem é esse que mudou a minha trajetória? Quem é esse que está transformando o meu pranto em festa? O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer no seu ministério do outro lado da margem, vai ser algo extraordinário. E eu quero profetizar nesse lugar nessa noite, que a partir de hoje você começa a viver experiências extraordinárias com o Espírito Santo de Deus. Eu profetizo nessa noite que essa tempestade não vai te matar, não vai te destruir, que essa tempestade não vai fazer o teu barco afundar, que essa tempestade ela só veio para te mostrar que Jesus está junto com você nesse barco, e que independente de todo o processo, você vai chegar do outro lado da margem. Você não vai perecer em 2020. Eu profetizo nessa noite que 2020, que 2021 serão os anos da sua grande experiência com Deus. Oh, aleluia. Vamos lá, Rafa, em nome de Jesus. Adore o nome dele nessa noite. Mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.